boa tarde. Estamos começando mais um programa Pet Mais. Hoje nós vamos falar sobre obesidade, né? A gente tem tantos problemas aí com nossos pets, porque tá gordinho, porque tá fora do peso. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei a médica veterinária, a doutora Catarina Brito. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada boa por ter tarde. vindo, viu? E convidei também o médico veterinário, doutor Moisés Ferreira, que é fisioterapeuta, para falar também sobre esse assunto, né, doutor? Olá, boa tudo bem? tarde. Boa tarde. Obrigada, viu? Tão difícil trazer o senhor de volta aqui nesse programa. Que homem difícil, meu Deus. Então, gente, manda aí já perguntas para os dois médicos veterinários aqui. E compartilha aí, convide os amigos, vai ter sorteio para vocês. Então, eu já quero começar aqui. Como todo mundo sabe, nosso programa é muito curto. Esse tema é um tema muito longo. Então, se a gente ficar aqui conversando, acho que vai ter uns 3 programas aí. Então, já quero começar com a doutora Catarina, para a gente falar sobre esse assunto, né, doutora? Que eu sei que a minha Mel está fora do peso, todo mundo sabe disso. Primeira coisa que ela falou quando chegou aqui. Quem é que está sorrindo? Eu não escutei não, né? Um sobrepeso. Então, doutora, como a gente pode resolver essa situação da obesidade dos nossos pets? Então, a primeira coisa é realmente avaliar o quanto ele tem mais de massa corporal, o que é que ele... e a causa daquele excesso de peso. Porque muitas vezes existe um distúrbio endócrino que está causando o ganho de peso e não vai ser uma dieta apenas que vai resolver o problema. Então, o paciente pode ter o hipotireoidismo, pode ter um hiperadrenocorticismo, que são doenças que vão fazer com que ele acabe acumulando muito gordura, acabe acumulando, diminuindo o metabolismo em alguns casos, e aí esse acúmulo de gordura vai fazer com que eles ganhem esse excesso de peso, eles ficam mais parados. Então, isso é uma doença endócrina. Se a gente não tratar a causa de base da doença, a gente não consegue resolver o problema. Então, primeiro, a avaliação com o endocrinologista para ver se existe uma doença de base que cause essa obesidade. E depois a gente vê. Pode ser que ela seja só obesa e não tenha doença metabólica por trás, doença endócrina por trás disso, só o problema metabólico. E aí a gente teria que tratar. Ver também as consequências. O animal obeso ele pode predispor uma diabetes, se for o caso no gato, e ele pode ter uma hiperlipidemia, pode ter outras patologias decorrentes da obesidade. Então a gente tem que ver tudo isso. O gato também sofre muito, né, com esse problema de obesidade, né? Sim, o gato, a gente acaba deixando que eles comam o dia inteiro, eles pedem muita comida e as pessoas vão oferecendo, e isso faz com que eles acabem ganhando muita massa, muita gordura, acumulando esse carboidrato que eles consomem a mais. Isso faz com que acabe tendo a liberação da insulina, e essa insulina nos felinos ela também acompanha a produção de amilina, o que vai causar amiloidose e destruição do pâncreas. E aí isso decorre uma diabetes tipo 2 no caso dos felinos. Nós temos uma pergunta aqui de Joás. A minha pergunta é o seguinte: a minha Oliver, ela não come tão pouco, mas ela é obesa. O que eu devo fazer? Então, ele tem que ver o que é que ele está ofertando para ela e quanto de atividade física ela está fazendo. Se ela tem uma obesidade sem comer nada, será que ela tem hipotireoidismo? Será que ela tem alguma outra doença que está fazendo com que, mesmo comendo pouco, ela realmente... Ou será que esse pouco é um pouco para ele, mas para ela não é tão pouco assim, ela está realmente ganhando o excesso de peso por conta disso? Doutor Moisés, necessariamente a gente tem que passear com nossos pets para ele perder peso? Ou se ele não perder peso, mesmo fazendo a caminhada, ele tem que fazer alguma fisioterapia para poder começar a perder esse pezinho aí? Veja bem, tem que haver a associação do trabalho da nutricionista junto com os exercícios. A fisioterapia só vai entrar se o animal tiver alguma patologia associada. E aí, sim, precisaria um acompanhamento de um fisioterapeuta, um veterinário especializado em fisioterapia. Porque a obesidade ela é fator de risco, por exemplo, para uma osteoartrose. Tá? Ela é um dos fatores de risco para a osteoartrose. E a idade também contribui. Então, a nutrição adequada, a alimentação adequada, exercícios adequados para aquele animal, né? E aí sim entra o fisioterapeuta, porque senão você poderia dizer, qualquer exercício
e o animal ia perder peso. Não, mas ele tem uma patologia associada. Então, tem que ter também o acompanhamento do fisioterapeuta. Se a gente não tiver tempo de fazer aquela caminhada de todos os dias, já a gente jogando um brinquedinho para estimular ele a brincar, para não ficar muito tempo parado, já está valendo? Então, esse exercício ele tem que ter uma intensidade específica para que haja, não é, essa queima de gordura. O simples fato de você jogar uma bolinha, ele pode fazer o exercício, a atividade, e para ele não ser uma sobrecarga. A gente tem que fazer uma atividade física que cause nesse animal uma sobrecarga, algo que ele ainda não está adaptado a fazer. Então, para que haja modificações, não é, a necessidade de haver uma sobrecarga, para que, por exemplo, muita gente diz, eu todo dia vou à padaria. Isso não é exercício mais, porque o organismo já se adaptou àquela atividade, àquela intensidade. Então, cada vez mais você tem que ultrapassar aquela atividade que ele já se adaptou para que haja, não é, a queima de gordura. Senão o organismo se adapta e aí você não tem muita resposta, entendeu? Então eu já sei, eu estou caminhando de besta com mel, né? Eu estou caminhando ela já deve estar adaptada a esse nível de intensidade. Toda entendeu? noite, vou lá, Mel, hora do passeio. Mas Mel não está emagrecendo. Aí você agora vai correr com ela, vai ser sempre... Coitada. Ou então anda mais, um tempo mais. Aumenta sempre alguma coisa. Ou aumenta o volume, ou aumenta a intensidade, entendeu? Mais dias, mais tempo caminhando, tem que fazer isso. Doutora, como eu identifico que o meu cão ele está fora de peso? Como é que eu consigo observar isso? Então, a gente trouxe uma tabela do score corporal para ajudar um pouco, porque normalmente o tutor sempre erra. Ele sempre acha que o animalzinho dele está um pouco menos do que realmente está. E perder a cintura é um sinal bem clássico. Então, assim, o animalzinho ele tem que ter uma cintura. Se você percebe que o tórax está igual ao abdômen, que ele ficou uma coisinha reta, então isso já é um indicativo de que tem obesidade aí, que realmente você já deve procurar um veterinário. Então, a falta da cintura, como na gente, né? Temos que ter cintura. Se a gente não tem cintura, eles também, a mesma coisa. Então, ficar com o pescocinho muito cheinho, tem uma gordurinha na região da cauda maior, isso já é um sinal de que tem algo errado. Aqui, no caso aqui na foto, são várias etapas, né? Isso, a gente divide o score corporal, esse é uma escala de 5, e onde 1 e 2 eles são animais que estão abaixo do peso, o 3 é o peso ideal, e o 4, sobrepeso, e o 5, obesidade. Então, eu identifico pela parte da cintura. Vai ser mais fácil para identificar. Então, a gente aí nessa tabela tem de cão e gato diferenciado, mas perder a cintura é um sinal já bem fácil de ser percebido. Nós temos uma pergunta aqui de Marcele. Eu tenho um pug que se alimenta normal 2 vezes por dia. E um pastor de 2 anos que só come à noite, mas ela é muito ruim para se alimentar. Já fiz exame de sangue e tudo e não deu nada. Então, isso é muito relativo. Tem realmente animais que não aceitam alimentos em outros horários, só querem comer 1 vez por dia. Tem animal que come um dia bem, outro dia não come tão bem. E tem os gulosos que comem, você oferta, ele vai comer. E não vai ter muito limite. Então, isso é muito individual. Se ela tem um score corporal normal, tem um ganho de peso, não tem perda de peso com relação a isso, e os exames estão ok, não teria por que se preocupar, isso seria normal. Bom, a Eide Renata, ela está perguntando, eu tenho um labrador, mas graças a Deus não é obeso. Como posso detectar que ele pode ter um problema de obesidade um dia? No caso, é como a gente explicou, né? Tem que ficar observando como é que se chama? A parte corporal dele, né? Isso mesmo. O labrador é uma das raças que tem tendência a desenvolver obesidade, e se ele faz menos atividade física, por exemplo, ele é muito ativo agora, mas com o passar do tempo ele fica menos ativo e ela continua ofertando a mesma quantidade de alimento, ele pode ter sim um ganho de peso. Então ela tem que verificar monitorar o peso dele, se ele está ganhando, se ele está realmente estável, e ver a quantidade de exercício que ela faz para que isso não seja reduzido. Bom, doutor Moisés, quando o cão está obeso, a primeira parte que sofre nele é a coluna? Também.
a gente tem que se preocupar também com a morfotipologia do animal. Algumas raças, elas predispõem a problemas de coluna. Como todo mundo sabe que o Dash, né? O Dachshund, que é um cão que... um dos meus primeiros pacientes foi Dash, há 20 anos atrás. Mas isso porque eles são bem esticadinhos, Exato. né? Aí, com o peso, aí a coluna fica predisposta a ter lesões. Um bulldog inglês, por exemplo, é um animal que também tem que ter um certo cuidado, né, doutora? Ele tem uma tendência a ganhar muito peso. Então, as articulações, como joelho, tá? O principal, cotovelo e a coluna vertebral. Essas a gente tem que estar um certo cuidado. Alguns animais já chegam para a gente com uma luxação de patela. Precisam fazer a cirurgia, mas prefere o médico veterinário, o colega preferiu fazer a fisioterapia antes para ver se baixa peso. Porque baixando o peso, assim, pode melhorar os sintomas do animal. Mas se for para fazer a cirurgia, tem que ser feita a cirurgia. Só que fazer a cirurgia e o animal continuar obeso, continua complicando. Ele pode ter uma ruptura daquela cirurgia também, da cirurgia que ele fez. Então, sempre o ideal é manter o peso do animal, manter o controle alimentar desse animal e a atividade física sempre, sempre. Bom, nós temos uma pergunta aqui de Rosemary. Beijo para você, Rose, do Canil Costa Diniz. Ai, minha gente, teve algum problema aí na rede? Eu não estou conseguindo mais visualizar as perguntas. Tem como vocês me explicar aí? Porque eu não estou conseguindo mais. Eu não estou conseguindo visualizar. Posso continuar? Bom, nós temos uma pergunta aqui de Rosemary. Eu tenho uma pug que está pesando 13.900 e está prestes a entrar no cio. Isso pode dificultar a gravidez? Bem, ela está... Não sei o tamanho dela, mas para ser um pug, 13 quilos realmente é um peso bem acima. Vai ser ruim para a saúde dela como um todo, pode atrapalhar um pouco, talvez, na parte reprodutiva, porque ela tem várias citocinas inflamatórias sendo liberadas. A gente também tem que falar que os pacientes que permanecem obesos, eles têm um fator de risco para neoplasia muito maior, então são animais que vão morrer muito mais precoce e vão desenvolver muito mais câncer. Então, a gente já tem pesquisa realmente de animais até da mesma família, onde mantiveram animais com alimentação controlada e outros que foram dados à vontade, e os que comiam alimento à vontade acabaram morrendo muito cedo e muitos deles de câncer. Então, é algo que a gente tem que ver. Com relação à reprodução, é ruim porque ela está respirando mal, ela vai estar gestante. Então, assim, eu também estou gestante, eu já estou cansada. A gente não fica a mesma coisa, você vai ficar pesada. Então, ela vai ter um peso muito maior da gestação. Ela já está com a sobrecarga nessas articulações. Ela já está com dificuldade respiratória e ela vai piorar tudo isso. Então, assim, para a saúde dela, não seria tão bom. Bom, a obesidade ela pode causar várias doenças também, né? Tipo... problema de coluna, problema respiratório, problema de várias coisas, né? Tem alguma doença que ela pode realmente ser pior do que as outras nessa parte da obesidade? Olha, na verdade, assim, a gente estuda a obesidade hoje em cães e em gatos, tentando ver se eles realmente têm o mesmo problema do ser humano. Então, quando a gente fala do humano, a gente tem a síndrome metabólica, que a obesidade vai trazer. Então, assim, as pessoas ficam hipertensas, elas vão ficar diabéticas, elas vão ter uma série de alterações clínicas decorrentes da obesidade. No caso dos nossos pacientes, existem grupos de pesquisadores que acreditam que isso aconteça e grupos que isso não aconteça neles. Mas, assim, o mais forte é realmente que aconteça porque a gente tem várias alterações, entre elas ortopédicas, como o Dr. Moisés já citou. Em gatos, a gente tem realmente comprovado que a diabetes mellitus em felinos, ela é realmente decorrente da obesidade. E a gente tem uma série de outros problemas. Os cães bracocefálicos, como a nossa mocinha ali, né, que são cães que têm o focinho achatados, eles, quando ficam mais obesos, eles já têm uma certa dificuldade respiratória e essa dificuldade fica muito pior. Então, muitos desses pacientes acabam tendo que fazer cirurgias de diminuição de palato, abertura de narina. Então, para poder
ficar viável a respiração deles. Então, na verdade, a gente tem um conjunto de fatores, sem contar a hiperlipidemia. Então, assim, esses animais têm colesterol e triglicéridos muito elevados, que podem acabar decorrendo de muitos outros problemas. Mucocele de vesícula biliar, alterações neurológicas, que podem estar sendo afetadas exatamente por essa sobrecarga. Também o fígado também vai sofrer bastante. Então, a gente vai ter também um acúmulo de gordura hepática. Já que a gente está falando aqui sobre as doenças, né, tem várias medicações também, né, para ajudar. Então, eu quero chamar aqui a médica veterinária Ingrid, que é da Bioctal. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. A Ingrid, ela trouxe aqui pra gente essa medicação, né, Ingrid? Você pode falar um pouco sobre ela? Falar um pouquinho, né, primeiro da Bioctal. A Bioctal é uma empresa que foi fundada em 2009 e justamente com o intuito de trazer produtos inovadores, de nicho específico, basicamente, para justamente contribuir nesse dia a dia do clínico, do especialista veterinário. E com isso, a gente trouxe o Vetoril, que no tema que a gente está aqui hoje, que é a obesidade, né, é um dos sinais clínicos do hiperadrenocorticismo. E o Vetoril é o primeiro, né, fármaco que a gente tem registrado na Europa, Estados Unidos e no Brasil para o tratamento do hiperadrenocorticismo. E ele, na verdade, é um inibidor enzimático de ação curta, que aí faz a inibição da 3-beta-hidroxideshidrogenase. E a gente acaba, então, tendo a remissão desses sinais clínicos dessa doença, justamente que ela é ocasionada pelo aumento dos níveis elevados de cortisol. Então, a gente tem uma inibição dessa enzima, que faz parte da cascata mesmo do cortisol, e a gente acaba diminuindo os níveis de produção. Com isso, esse animalzinho consegue retomar, né, uma vida normal, com a remissão de todos os sinais clínicos. E a gente tem 3 apresentações do Vetoril, que é o de 10, de 30 e de 60 miligramas. Cada caixinha vem com 30 cápsulas. E nesse processo, a gente consegue, então, ajudar nesse tratamento e incidir, né, nos sinais também clínicos. Lembrando, tá, gente, que essa medicação aqui, ela tem que ser passada pelo médico veterinário, saber o caso do animal, né, doutora? Isso, na verdade, a gente indica só para casos de hiperadrenocorticismo, também chamado de síndrome de Cush, e existe um consenso mundial de como fazer a terapia dessa doença, e pelo consenso, só animais positivos em exames é que podem tomar medicação, porque se essa medicação for dada a um animal que não tem a doença, a gente vai acabar ocasionando outros problemas. Então, é uma coisa muito específica. Então, normalmente, quais são os sintomas de hiperadreno? Além do ganho de volume abdominal, são cães que têm uma barriguinha bem proeminente, eles bebem muita água, fazem muito xixi, eles comem desesperadamente. Isso pode ser um indicativo realmente de que eles tenham essa doença. A gente nota também a pele da barriguinha fica muito fina em alguns casos, alguns animais têm perda de pelo. Então, se o seu animalzinho tem qualquer um desses sintomas, é interessante procurar realmente um especialista. Ingrid, você quer falar mais alguma coisa sobre Não, o produto? até a questão mesmo do tratamento, a partir de 12 semanas com o Vetoril, a gente já consegue visualizar grandes resultados, né, de remissão desses sinais clínicos. Então, hoje, na parte veterinária, é o que temos hoje de opção de tratamento, que é a base do trilostano, né, que é a composição do Vetoril. Bom, obrigada, viu? Nada, que agradeço. Obrigada por participar. E, doutora, tem também a parte da alimentação, né? A alimentação é muito importante, a ração específica para cada tipo de obesidade, né? Isso, existem várias rações no mercado, que são as rações terapêuticas, são rações hipocalóricas, adjuvantes em tratamento para perda de peso. Então, são rações que cada quilo da ração tem um nível calórico muito menor do que uma ração comercial normal. Só que são rações que precisam realmente de um acompanhamento. A gente precisa acompanhar o quanto de perda de peso esse paciente está tendo. Existem as tabelas, a gente normalmente espera que o paciente perca de 1 a 2% do peso por semana. Então, se o nosso paciente perder até 0,8%, a gente ainda aceita bem. Agora, se ele perder mais de 2% de peso por semana, essa dieta está sendo rigorosa demais e a gente está tendo muita perda de massa muscular, o que não é adequado. Por isso que toda dieta para perda de peso no obeso, ela deve ser acompanhada por um veterinário que trabalhe realmente nessa área, para a gente ter um controle adequado. Então, ela tem que ter um acompanhamento. É como você, eu quero simplesmente emagrecer, emagrece loucamente e depois vai voltar tudo muito rapidamente. E você perde muita massa magra.
Então, quando você é acompanhado por um nutricionista, um nutrólogo, você tem um acompanhamento realmente se você está fazendo a coisa da forma adequada. Isso também vai acontecer com os pets. Bom, existem várias marcas aí no mercado, né? Hoje eu trouxe aqui a Premier, eu quero chamar a Elaine para falar um pouco mais sobre essa ração. Boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Tudo bom, Elaine? Obrigada por ter vindo. Obrigada viu? a você pelo convite. No caso, essa ração que você trouxe hoje aqui pra gente, ela é justamente para obesidade. É, a de lá, né? A A outra. verdetinha, essa é para diabetes. Essa é para diabetes, né? Isso. A para diabetes, a gente vai ter um baixo teor de carboidratos, né? A gente usa a fonte de amido, uma amido de digestão mais lenta, né? E aí mantém a glicemia mais constante, né? A gente tem um teor moderado de gordura na ração também, um alto teor de fibra para ajudar também a manter essa glicemia, né? A gente tem também nela EPA e DHA, que ajudam contra processos inflamatórios, né? Que podem trazer. E na obesidade, a gente vai ter um baixo teor calórico, né? A gente oferece por quilo de ração. Em compensação, a gente aumenta o número de proteína, que é para manter a massa magra, um alto teor de fibra, para ajudar na questão de saciedade, ajudar na questão de perda de peso, e um suporte articular, porque o animal obeso ele também tende a ter probleminhas, e um deles é a osteoartrite, perdão. E aí, com esse suporte articular, a gente já ajuda a dar uma evitada nesses problemas. Bom, a gente não vai poder, gente, sortear essa ração, porque é uma ração específica, que tem que ser prescrita, né, doutora? Então, mas a Premier, ela trouxe algumas coisas para sortear para vocês. Então, vai compartilhando aí, convida os amigos, que a gente no próximo programa informa quem foi o ganhador dos produtos que a Premier trouxe aqui para a gente. Então, Elaine, você falou da parte da ração da diabetes e da parte da obesidade. Então, vocês trabalham com esses dois tipos de produtos, que é justamente para esse problema, né? Isso. Além desses dois, né, a linha Nutrição Clínica, ela tem também outros produtos voltados para problemas renais, né, doença renal crônica, para problemas urinários também. Então, a gente tem tanto a linha para cães como para gatos. Também tem a ração para obesidade de gatos, a de urinário para gatos também, né, entre outros produtos. Né? Essa é da linha Super Premium, é uma das linhas que a gente tem, a Premier, né? Ela tem outras linhas e uma delas é a linha Nutrição Clínica, que hoje é uma linha que a gente tem subsídio e ela sai com um custo, assim, benefício bem legal, né? Porque uma parte do lucro volta para esse subsídio e a outra parte ele vai para o Instituto Premier. Esse instituto ele financia pesquisas, ajuda ONGs, né? E uma dos investimentos foi o Centro de Nutrologia da USP de Pirassununga, que é com essa linha. Bom, Elaine, obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada por ter vindo aí. Espero participar outras vezes aqui também, né? Foi tudo em cima da hora, Isso. mas da próxima vez a gente organiza tudo Com direitinho. certeza, Obrigada. pode deixar. Doutor Moisés, problema de obesidade. O cachorro, ele pode ter problemas das articulações na parte dos ossos? Então, só para complementar ainda o que a Elaine falou em relação à ração, e o que a doutora Catarina também falou, há necessidade não só de você olhar pelo score, se o animal está obeso ou não. Existe alguns meios da gente, pelo menos, calcular o percentual de gordura desse animal, para que a gente tenha um certo controle do quanto ele vai precisar perder. Não é? Então, existem alguns cálculos. O índice de massa corporal também em cães existe, mas o índice de massa corporal ele não dá o quanto de gordura ele tem localizado em determinados locais. Não é só pesar o cão, porque quando você pesa o cão, você tem gordura, você tem músculo, você tem osso, você tem tudo. Então, você precisa fazer alguns cálculos para definir o que é o percentual de gordura. Então, esse percentual de gordura a mais dá um sobrepeso. Esse sobrepeso ele faz com que as articulações, principalmente joelho e quadril, elas diminuam o espaço que existe entre as superfícies articulares. Isso também dificulta a nutrição dessa cartilagem que existe na articulação. Para aqueles cães que já têm predisposição a terem problemas articulares, como a osteoartrose, vai acelerar o processo. Né? Então, por isso que isso é o de menos que uma obesidade pode acarretar, como a doutora Catarina já falou, que outras doenças, entendeu, em relação a doenças metabólicas, no caso.
Então, há necessidade de manter o cão, sim, com um peso ideal. Aí, para isso, existe, eu estou insistindo tanto nisso aqui, do acompanhamento de um médico endocrinologista ou nutrólogo e também do profissional de fisioterapia. Os dois andam juntos. Nós temos uma pergunta aqui de Fernanda. Ela diz que tem um pug de 6 meses e ele está pesando 6,5 kg. O pug dela está obeso com esse peso? Então, se você for pelo padrão da raça, a gente está até comentando sobre isso. E se for pelo padrão da raça... Porque as perguntas aqui é só com pug, eu não entendo. Não entendo. Estão vendo ela passeando por aí, né? Então, 8 quilos que você falou, 8 quilos. Aí você diz, mas 8 quilos de quê? Não é? Então, a gente precisa saber aquele cão que tem mais gordura e menos massa muscular. Ou se aqueles 8 quilos são, provavelmente, mais massa magra do que massa gorda. Então, não dá para você dizer que o cão é obeso só pelo peso. Você olha o score, você faz o Tem que cálculo, observar, tem né? que levar para um profissional. A gente tem uma fita né? métrica que tem que medir fita métrica, tudo, tem algumas cintura, medidas tórax, que você tem que fazer. perna, né? Exatamente. Entendeu? Entendi. A Marineide, ela está perguntando se algumas rações para cães e gatos, eles engordam ou não? Porque às vezes ela diz aqui que percebe que algumas rações ela começa a engordar o cão. Na verdade, não seria a ração que engorda, tá? O que é que acontece? É a quantidade daquela ração que você está ofertando. Então, cada ração tem, por exemplo, uma ração vai ter 4.000 calorias e 1 quilo de produto. A gente vai ter ração terapêutica com 2.800 calorias e 1 quilo de produto. Então, mas eu dou 1 quilo e fulano dá 1 quilo, mas um está dando 4.000 calorias e o outro está dando 2.800 calorias. Então, na verdade, qual a ração que você oferta e o quanto? Então, você vai ter que calcular a quantidade que você vai dar para o teu animalzinho pela quilocaloria daquela ração que você está oferecendo. Seria Então, um extrato etéreo? A gordura vai ser o que mais vai contar, né? Tem que ver o Na percentual questão do do... extrato etéreo naquela raça. Na gordura, é isso. Mas se o animal é um animal muito ativo e que come a quantidade adequada da ração, não vai ter problema. Também a gente tem que ver que muitas pessoas dão muito petiscos por fora, né? Sim. Então, esse a mais, às vezes, é o que está engordando. Eu não dou petisco. E outra coisa que a gente tem que ver, existe o metabolismo individual deles. Então, tem um animal, normalmente as tabelas das rações, elas pegam a média da maioria dos cães. Tem cachorro que é igual a gente, né? Tem gente que olha para a comida e já está engordando, e tem gente que come pra caramba e não engorda. Isso acontece com eles também. Então, a gente vai ter que ver o metabolismo O individual pug também. é uma dessas raças, que ele só de olhar para a comida ele já engorda. Mas é bom que se ela está gordinha, é bom que seja a culpa sua de estar dando petisco. Não e se dou, for não. um problema metabólico, é pior, não é? Então, aí só você parar de dar petiscos, né? Não dou petisco. Não. Eu tô falando sério mesmo, eu não dou petisco a ela. Não, eu estou acreditando, não tá vendo, não? Meu Deus, ele não está acreditando. Nós temos uma pergunta aqui que é o contrário, né? A Rosemary, ela tem um Shih Tzu de 1 ano e 3 meses e ela só pesa 4,100. Mas ela está considerada baixo do padrão de peso. Então, ela quer saber se isso é um problema. Tem que ver o tamanho, a altura dessa Shih Tzu, porque 4 quilos para um Shih Tzu seria normal, não é uma coisa que foge muito do tamanho. Então, às vezes, a gente acha que o animal está mais magro do que ele realmente está. Isso normalmente é o que acontece com os tutores. Então, é bom que um veterinário faça realmente essa avaliação. E se ela está visualizando facilmente as costelas, aqui, ela toca na coluna, e ela sente os ossinhos da coluna com muita facilidade, isso está perceptível, realmente tem alguma coisa errada. Ela vai perceber mais quando ela der banho, porque o pelo vai secar, se for visível as costelas, quando ela está molhadinha, realmente ela está abaixo do peso adequado. Como eu. Não entendi. Bom, vamos dar um minuto para o comercial. Pode passar. Não tem? Não vamos passar hoje, tá bom. Então, a gente vai continuar aqui nas perguntas. Quero mandar um beijo para a Ângela, para Cida, para a SOS Anjinhos, para Marcele, Fernanda. Gente, manda mais pergunta aqui para Dr. Moisés, para a doutora Catarina. E nós temos uma pergunta aqui, se a alimentação natural, ela é ruim para o animal, além da ração.
Tá, essa é uma coisa assim, muito controversa, na verdade. Está muito em alta, né? A alimentação natural. Existem bons assim, nutricionistas que eu acredito no trabalho deles, grandes pesquisadores do Brasil, principalmente o professor Aulos e o professor Bruneto, e eles não citam a alimentação caseira como alimentação natural. O que seria uma alimentação natural? Seria aquela alimentação que o lobo comeria na vida selvagem. Isso seria o natural. A partir do momento que a gente dá um arroz cozido, não seria uma alimentação natural, seria uma alimentação caseira. Então, a gente tem muito problema com relação à alimentação caseira, porque o acompanhamento dessa nutrição tem que ser feito por um bom nutricionista. Tá? Não é fácil equilibrar uma alimentação caseira. Existe uma pesquisa recente, que foi uma tese de doutorado de uma aluna lá da USP de São Paulo, e ela pesquisou 10 alimentações caseiras, formuladas e fabricadas por veterinários, e nessas 10 teve carência nutricional. Então, o que a gente está tendo muito problema nesses animais é hipovitaminose D, porque o cão ele não absorve a vitamina D solar, como nós, os seres humanos. Então, eles dependem totalmente da vitamina D alimentar. O que faz com que misturar esses alimentos caseiros aleatoriamente acabe fazendo com que uma redução da vitamina D, e isso vai causar uma alteração de cálcio, fósforo nesses pacientes. Então, eles começam a absorver essa carência de cálcio, vai ter uma absorção de cálcio dos ossos, e a gente tem uma patologia chamada mandíbula de borracha, que é uma doença que eu acho que Moisés e eu vimos quando éramos da graduação há 20 anos atrás, e com o advento da ração isso desapareceu, e agora, com essa nova moda, está surgindo. Então, eu comecei a ver novamente, não aqui ainda, eu vi alguns casos no Rio de Janeiro, porque a moda da nutrição natural no Rio de Janeiro está há muito mais tempo, e esses animais eles ficam com a mandíbula mole, 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 não tem como se não tivesse mais osso. Então, tem que ter cuidado. Se for optar por isso, realmente um profissional apto a realizar. E não tentar fazer de casa, ou receita de internet, ou receita de TV, que está acontecendo, que está muito nessa moda agora. Quais são os métodos, doutor Moisés, mais utilizados para perda de peso? Nós temos esteira seca, temos a esteira subaquática, e temos assim, a opção, né? A minha opção, que seria a piscina própria, o exercício na piscina. O animal faz muito mais esforço na piscina do que, por incrível que pareça, numa esteira subaquática. Já tem artigos comprovando isso. É por isso que não é só colocar o animal para nadar. Foi até bom você feita essa pergunta. A gente pensa que, eu quero só nadar porque eu quero para ele perder peso. Não é assim. Precisa de um acompanhamento, precisa fazer umas avaliações. O animal tem algum problema cardíaco ou não tem algum problema cardíaco, porque eu vou submeter ele a um esforço. Entendeu? Eu tenho que fazer os cálculos que a gente está falando aqui, né? Então, não é só nadar, eu tenho um controle nesse exercício na água, não é? Sim. Vou levar a Mel para dar uma nadada lá com o senhor. Isso, leva ela lá. Para ver se essa menina baixa aí, chega no peso dela ideal, né? Eu só vejo a bichinha aqui passando fome e não emagrece. Meu Deus. Se ela não emagrece, ela não está passando fome. Né? Bom, gente, eu quero agradecer aí a meus parceiros, doutora Patrícia Barroca, ao patrocínio. A gente teve um probleminha aqui no vídeo, mas está aí, ó, o telefone da doutora Patrícia, que é o 3074-9634, que fica na Rua Maria de Fátima Soares, 119. Então, lá tem todas as especialidades. A gente teve um probleminha no vídeo, mas está aí a logomarca. Então, se você está precisando aí, ó, de fazer exames de ultrassonografia, análise clínica, reprodução, então vai lá, doutora Patrícia, que lá faz todo tipo de exame. Doutora, a senhora também atende numa clínica, não é isso? Isso, eu atendo no VETS Especialidades, é uma clínica só de especialistas. Doutor Moisés também está atendendo... Sim, sim. Eu atendo no CEMEV e atendo na Dog Cat Dream. Tá? Quais são os dias que o senhor atende? Eu estou na terça e quinta à tarde na Dog Cat Dream e quartas e quintas, ou só na quarta, no CEMEV. A doutora também atende todos os dias? Todos os dias. Todas as especialidades também? O meu atendimento, eu sou dermatologista e endocrinologista. Mas existem outros especialistas que trabalham com a gente. E a gente já está conversando aqui com o Dr. Moisés também, para depois a gente levar ele para lá. Dá uma chegada lá.
Doutor Moisés também é médico veterinário e fisioterapeuta, viu, gente? É, né? É, né? Acho que foi por isso que ela me chamou de velho. Você não percebeu, não? Mas ela me chamou. Não, Me percebi chamou. não. Uns 20 anos atrás. Bom, eu quero informar quem foi o ganhador da página que a gente sorteou hoje ao vivo. Quem está aqui assistindo o programa para saber quem foi o ganhador, vai lá na página, também está lá o sorteio, foi tudo ao vivo. Foi Juliane Marcos. Boa, não? Juliane com 2 N's. Então o sorteio está aí do Bravecto, que foi do programa retrasado, o kit do Bravecto, das redes sociais. E quem ganhou o kit do Bravecto e do Simparic, que foi no dia do programa, foi a Dione Braz e Juliane Vasconcelos. Então, peço que vocês entrem em contato com a gente, porque se passar uma semana a gente não conseguir contato com vocês, nós vamos passar para outra pessoa. Então, pode passando aí os meus contatos dos meus parceiros. Quero agradecer a dona Luciene Doces Salgados. Quero agradecer a Butterfly Modas, por sempre estar me investindo. Tô devagar, minha gente, tô devagar hoje. Quero agradecer a Belos Moda Pet, que está vestindo mel, a Depil das Graças, o Pet Shop Clínica Veterinária Bicho Solto, a Delazari, que está aqui, ó, o meu sapato lindo que eu estou usando a cada programa, a Agência Cane, que está aqui trabalhando com a gente no programa para ter tudo de bom para vocês. Doutor Moisés fica, meu Deus, ele fica rindo. Ele fica rindo da minha cara. E como é que está meu tempo? Eu tenho tempo para perguntas ainda, minha gente, que isso é um tema muito longo. Eu preciso fazer a pergunta sobre a obesidade. Eu tenho que encerrar o programa agora. Bom, gente, obrigada por compartilhar, viu? Na próxima semana a gente vai informar quem foi o ganhador aqui do kit da Premier. E conto com a audiência de vocês na próxima terça-feira, no mesmo horário. Cine TV Nordeste Futuro é aqui.